Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network, o Taquinobori Podcast. Eu sou o Léo Lopes, estou muito feliz de começar esse projeto, um projeto que eu venho alimentando a ideia já há vários anos. Se você está ouvindo esse primeiro episódio e ainda não ouviu o trailer, né, onde eu explico o motivo desse programa ter nascido, qual foi realmente a minha motivação para poder tirar essa ideia do papel, eu convido você a ouvir o episódio anterior aí na plataforma onde você está me assistindo ou me ouvindo agora. Você vai encontrar lá o episódio 0, que é o trailer que explica como que nasceu esse projeto aqui do Taquinobori Podcast. E hoje eu estou muito feliz de começar realmente esse projeto com uma história de uma pessoa que é muito importante na minha história como podcaster, na minha história como produtor e, por que não, na minha história como homem, como pessoa. O meu podcast, o Radiofobia Podcast, o primeiro podcast que eu comecei a produzir, foi ao ar o primeiro episódio no dia 1º de março de 2009. Ele nasceu do resgate de uma brincadeira de infância. Ele nasceu da minha vontade, eu como radialista já, locutor, com meu DRT na mão, queria começar a fazer alguma coisa relacionada à rádio, principalmente, né, a comunicação, mas a minha formação de locutor, de radialista. Eu já tinha 31 anos, não conseguiria ganhar o salário baixo que o rádio paga para quem está iniciando, então eu não comecei o meu programa de rádio ou trabalhar em rádio. Na época eu morava em São Paulo, como folguista, né, de fim de semana. Eu engavetei esse sonho, estava trabalhando numa multinacional, utilizando o meu conhecimento principalmente do idioma japonês e do inglês para trabalhar naquela época. E aí eu conheci o Nerdcast do Jovem Nerd, que foi o primeiro podcast que eu ouvi lá no finalzinho de 2008. Naquela ocasião, eu falei, nossa, isso é muito parecido com um programa de rádio. Eu nunca tinha ouvido podcasts. Quando eu fiz escola de rádio em 2005, não se falava ainda de podcasts. E aí, no início de 2009, eu resolvi resgatar uma brincadeira de infância que eu fazia com o meu melhor amigo, o Kessa, aqui de Serra Negra, meu melhor amigo de infância. A gente resgatou essas brincadeiras que a gente fazia, gravava em fita cassete, ficava fazendo imitações e locuções e tudo mais, e aí nasceu o Radiofobia. Então, o Radiofobia, ele nasceu totalmente despretensioso. Ele sempre foi eu exercendo o meu sonho de falar no rádio, de falar no microfone, de realmente exercer o meu sonho de ser locutor. Mas aí, ao longo dos anos, as dificuldades acontecem. E em um determinado momento, em vários, na verdade, momentos, eu senti vontade de parar. Ainda tenho, de vez em quando, confesso, essa vontade de, será que não é hora de parar? Agora, principalmente depois de 17 anos, já entrando no ano 18. Mas aí eu lembro que, ao longo da minha trajetória, eu recebi alguns feedbacks de ouvintes, vários na verdade, mas alguns especificamente, que mexeram comigo, que fizeram com que eu pensasse, será que o que eu fazia, né, o que eu faço como podcaster, realmente poderia ajudar ou impactar de alguma maneira na vida das pessoas? Porque não era essa a intenção. A intenção era só me divertir com meu amigo. E aí, um dia, eu recebo um e-mail dessa pessoa que está aqui comigo hoje nesse episódio, que fez com que essa história mudasse, que fez com que eu passasse a ver o meu trabalho com um sentimento diferente do que eu via até então. Mas isso a gente vai contar daqui a pouco, ao longo do papo. É com muito orgulho que eu recebo no primeiro episódio do Taquinobori Podcast, diretamente de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, meu amigo Henrique de Rosa. Pô, que prazer, de Rosa. Buenas, Léo. Buenas, galera. Eu tô me tremendo aqui. Normal, acontece. Estou diante da fera. Não faz isso bicho. Comigo, não. Pô, cara, obrigado, viu, por ter aceito o convite. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui nesse projeto, que tem a sua mão desde o começo, né? Indiretamente, diretamente, aquele e-mail que você me mandou, logo a gente chega nele, é o que, na verdade, faz com que eu esteja aqui até hoje. Você sabe disso, eu já te contei essa história, né? Então, você tá aqui no primeiro episódio
dessa atração, que eu ouso dizer, talvez seja o projeto mais importante da minha carreira como podcaster. Eu acho que o que a gente começa hoje, essa história que a gente está começando hoje com você, ela vai ser a mais importante de tudo que eu fiz até agora, sem desmerecer todos os projetos anteriores, mas esse aqui é especial. Eu tenho uma expectativa e um carinho muito especial pelo que a gente começa a construir. Então, obrigado por ter aceito fazer parte disso aqui comigo no começo. Eu me sinto honrado de estar aqui e eu acho que esse podcast é a resposta para ti se você deve parar. Pois é, agora que eu não vou parar mesmo, né? É isso. Estácio sempre brinca os meninos lá que vai pelo menos até os 600 Radiofobia. Agora tem o Tecnobor e vamos ver até onde vai, já que o GPT já sabia que você estaria aqui fazendo isso, né? Pois é, você vê, o GPT, Mãe de Ná, Walter Mercado, eu contei isso lá no trailer, né, que a Lana fez essa pesquisa. E nasceu lá esse podcast, Revolução Pessoal, nunca tinha feito isso. O GPT alucinou, né? Alucinou bonito, né? Mas me plantou uma sementinha, né? Falei, puxa vida, será que não é para eu fazer um projeto que resgate um pouco da minha, né, dessa minha origem, né? Do motivo pelo qual eu saí da minha terra natal e comecei a estudar e fiz... né, fiquei 12 anos lá como sacerdote e tudo mais, e assim nasceu agora o Tecnobor. Então, você tá aqui como nosso primeiro convidado, e eu gostaria que você começasse se apresentando, né, de Rosa. Tem uma razão especial para você usar esse nome artístico que eu quero que você explique, não é teu nome de batismo, ou indiretamente acaba meio que sendo, mas eu quero que você explique quem é você, se apresenta pro ouvinte aqui do Tecnobor, por favor. Então, eu sou Henrique Oliveira, né? Falo aqui de Parnamirim, sou de Natal, cidade vizinha aqui a Parnamirim, e eu sou conhecido, esse meu nome artístico, como de Rosa, porque aqui nos estados do Nordeste tem muito aquilo. Ah, sabe Henrique? Henrique, que Henrique? Henrique de Rosa. Henrique, filho de Rosa. Filho de Rosa. E esse sou eu. Assim, infelizmente, ela não está mais aqui, mas ela está aqui para sempre, porque eu sou uma continuação de tudo que ela fez. Só 1% só, porque aquilo foi uma mulher maravilhosa, mas eu fico muito feliz de ser esse 1%, porque eu posso levar adiante a memória dela, essa mulher que nunca chegou a pisar numa sala de aula, mas me incentivava a estudar. Fez, filho, estude, porque estudando você vai ser alguém na vida. Isso ela me falou pequenininho, e ela mudou tudo. Ela era uma mulher sensacional que, eu até te falei ontem, né, conversa de bastidores, que ela daria uma bronca em nós dois, porque ela era aquela que tirava do prato se alguém estivesse pressando, tranquilamente. Ela tranquilamente chegaria... Ela era costureira, assim, não por ser minha mãe, mas das melhores que eu já vi, que naquela época, anos 80, 90, ela faleceu ali em 2011, mas 80, 90, o que acontecia? As pessoas chegavam, tiravam uma foto na loja e levavam lá para ela. A foto, seja como for, e ela fazia aquele vestido, aquela roupa, porque, digamos que uma roupa fosse R$3.000, e a pessoa não teria condições. Então levava lá para ela cobrava um preço justo. Sempre achei que ela cobrou menos do que deveria, né? Porque era um trabalho muito, muito bem feito. E assim ela ia fazendo. Uma mulher que nunca estudou, mas que às vezes chegava para mim, filho, faz essa conta aqui para sua mãe. Quando eu tava na metade, ela fez, não, filho, dá tanto. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. E eu não tinha chegado nem na metade da história e ela já sabia. Então era essa mulher, uma mulher calma, uma mulher que o tempo todo dava bronca, viu? Muita bronca. Só que ela dava bronca com um sorriso. Você dizia, ok, eu mereci isso e isso ia fazendo a gente ser melhor. E hoje eu trago um pouco dela. Tento trazer um pouco dessa calma, um pouco dessa alegria e principalmente
confiar. Se eu ainda tô aqui, é porque ainda tem chão pra frente, ainda tem muita coisa a ser feita. Dores, a gente vai falar de algumas aqui, muitas coisas que muito tempo da minha vida, cara, eu sou um sobrevivente. Meus amigos chegavam pra mim, os que sabem mais a minha história, faziam, Henrique, você é um sobrevivente. Até o momento que eu disse, eu quero ser um vivente. Eu não quero só sobreviver. Perfeito. Minha mãe faz muito. Eu não quero ser só aquele que sobrevive, eu quero ser aquele que vive até pra honrar a memória dela. E quando eu comecei minha história, principalmente com edição, eu digo, eu preciso todos os dias lembrar de por que eu estou aqui. Porque no dia que eu estiver muito bem, é fácil levantar e trabalhar. E no dia que eu não tiver, que tiver de ser feito, e aí eu lembrava das vezes que, sei lá, a panela só tinha... Sabe quando você vai fazer um frango e queima o fundo? Era o que tinha pra gente comer. Ela fazia um macarrão, passava ali, entregava, ela ficava com fome. Só depois que eu vim entender que ela não comia. Ela ia dormir com fome, com o maior sorriso no rosto, me dava um beijo de boa noite, eu dizia benção maninha, e próximo dia começava novo, que até foi minha primeira tatuagem, foi exatamente para lembrar dela. Esse benção maninha, que bonitinho. Era nosso bom dia e nosso boa noite. Nossa, eu passaria sobre mim, eu tenho dificuldade, mas sobre ela, eu passo anos falando aqui. Mas é a base, né? É a base. E você tem irmãos ou você é filho único? Eu tenho irmãos por parte do meu saudoso pai também, só que aquele negócio, tenho, mas não tenho contato quase nenhum. Eu tenho uma irmã mais velha que eu devo ter visto umas 4 vezes na vida, um irmão mais novo também, que espero que ele esteja bem, era como a gente diz aqui no Rio Grande do Norte, era um caba de peia, né? Tomara que ele tenha melhorado, mas tenho muito carinho por eles. Infelizmente a gente não teve contato porque foi de um casamento anterior e um casamento posterior do meu pai. O meu pai era... Eu digo que ele era feio, mas o velho tinha uma lábia que, meu amigo... Ali vendia água para pescador. Ali era fácil. Mas da sua mãe, só você mesmo? Da minha mãe, só eu. E que idade você tem? Hoje eu tenho 45 e meio. Ela antes de mim ia ter só que aí, infelizmente, ela teve um aborto. Depois fui eu que nasci e aí era o bibelô, né? Usando uma palavra do nosso tempo, eu era o bibelô dela, era aquela joia. Inclusive, tem uma questão. Meu nome é Henrique Sérgio. Certo. Minha mãe nunca me chamou de Henrique. Ela sempre me chamou de Sérgio. Sérgio? E eu nunca soube exatamente o motivo. Ela tinha uma justificativa, meu pai tinha outro. Eu creio mais na dela porque meu pai era mentiroso. Então não sei, mesmo quando ele estava falando a verdade, ele podia estar mentindo. O que acontece? Ele dizia que minha mãe queria que colocasse Henrique Sérgio, só que vizinho à minha casa, quando eu nasci, tinha um menino chamado... Ela queria que chamasse Sérgio Henrique, melhor dizendo. Tinha um menino chamado Sérgio, que era o capeta em forma de guri. Então ele falou, se colocar Sérgio Henrique toda vez chamar de Sérgio, eu vou lembrar do menino. Entendi. Já minha mãe dizia, e o que é muito provável, que meu pai estava cheio de meropeia no dia que foi me batizar e simplesmente errou o meu nome. Eu tenho quase certeza que foi isso, porque... O velho gostava da água. Ele comia com farinha ali. Bebia água, né? Ali era uma beleza. Não, comia, né? Vai comer água, né? Que fala. Comia água. Comer água, a expressão. Muito bom, muito bom. Então você sendo filho único, não cresceu com amigos de infância, vizinhos, primo? Como é que foi o começo da sua vida? Eu cresci ali no centro de Natal. E eu sempre gostei muito porque o centro de Natal, não sei se em outras cidades é assim, mas era o local da cultura, do esporte, e eu sempre ia nos cantos, tinha o que hoje em dia quase não se vê mais, mas o famoso futebol de salão, né, que tinha o Palácio dos Esportes que eu ia assistir, na minha turma, na minha rua ali tinha muitos amigos, e principalmente eu tinha um primo, que inclusive agendou, um abraço, que nós éramos tão chegados que eu não sabia que primo era diferente de irmão. Sim. Eu achava que era a mesma coisa, eu não entendia que, por ser de mãe diferente, mas eu achava que ele era meu irmão, só chamava de primo. De tão
ligados que nós éramos. E ali eu cresci envolto indo... Aquele tempo, anos 80 era de boas, indo para assistir jogos até tarde, assistindo também muita coisa cultural, o berço ali do samba é por ali, eu sempre gostei muito. Inclusive, gostava de ver coisa de política. Eu, com 5, 6 anos, era perto da prefeitura e era onde tinha todo o movimento político. Era algo que eu gostava muito. E eu me lembro que com 6 anos foi onde eu aprendi a não mentir nunca mais. O que foi que aconteceu? E aí eu falei assim, Henrique, você não mente? Cara, eu não minto. Pergunta a qualquer um amigo meu, eu não minto por causa dessa lição que minha mãe me deu. Minha mãe era tudo pra mim, né? Eu não lembro de meu coronel Lundrunga, meu pai, dentro de casa, depois que eu me entendi por gente, já com 5, 6 anos. E um dia, tem um grande supermercado aqui, não vou falar o nome porque não patrocino o Tecnobor e não vai ganhar essa manha. Justo. E aí, eu fui lá, eu não sei se você lembra, Léo, que tinha uma caneta quilométrica. A caneta simpática por um preço milimétrico, lembra? Olha aí. Até do slogan, que ela pagava, inclusive, né? Exatamente. E aí, nesse supermercado, vendiam 3, que eram num saquinho, que era azul, a preta e a vermelha. Alguém passou e rasgou o saco, levou a azul e a preta. A gente quase não usava vermelha. A gente não era uma criança, mas quase não se usava vermelha. Vermelha era mais para colocar alguma coisa de errado, essas coisas. Uhum. Eu vi a caneta, bonitinha, peguei e fui andando para casa. Cheguei em casa com a caneta na mão, minha mãe olhou e fez, meu filho, e essa caneta? Eu fiz, achei, mãe. Ela fez, você achou? Eu digo, achei. Ela fez, tudo bem. Então você vai voltar no mesmo lugar que você achou, vai deixar lá, porque você não comprou ela, nem sua mãe comprou. Vai deixar e volte para casa. Tranquilo. Quando eu saio, eu começo a me tremer. Por quê? 6 anos. Sim. Eu vou voltar no supermercado, cabeça do Henriquinho. Uhum. Vou voltar no supermercado, vou colocar a caneta no mesmo lugar, só que nesse momento o segurança vai ver, vai achar que duas ainda também. Vai achar que em vez de devolvendo, eu estou roubando, eu serei preso, nunca mais verei a minha mãe. A cabeça vai longe, né? Imagina uma criança de 6 anos, acho que eram uns 10 minutos andando. Eu fui me tremendo, coloquei lá, saí. Obviamente ninguém nem olhou, um menininho de 6 anos. Ali eu aprendi a não mentir. Nunca mais na minha vida eu menti por causa daquilo. Coisas que aconteciam ali. Ali eu nunca tive acesso a, por exemplo, judô que eu amava. Eu nunca tive acesso. Só que tinha uma escola particular em frente que eu fiz amizade com o professor. Eu ficava na janelinha, me pendurava num negocinho e ficava assim olhando até que um dia Davi, grande mestre Davi, que inclusive depois eu encontrei ele já grande e estava na igreja que eu frequentava, e ele fez, você quer assistir? E sem as madres superiores saberem, eu ficava lá assistindo e foi quando eu comecei a amar os esportes. Ah, que legal. Então era essa loucura. Criança que andava para supermercado, que ia ver jogo, que ia ver judô, que tinha o samba, que aproveitava, brincava muito quando o seu primo vinha. Grande Agenor, mais uma vez, um abraço. Então, essa era a minha infância. Aquelas brincadeira na rua. O que me faltou foi aprender a andar de bicicleta. Manhã nunca conseguiu comprar uma bicicleta para mim. Eu só subi uma vez, no que eu subi, eu fui com tudo pro lado e me meti numa parede e digo, não é para mim. Desisti na primeira tentativa. Um dia, quem sabe. Eu, quando era criança, eu era bem baixinho e gordinho. Você era também, não? O próprio. Sempre foi baixinho, gordinho? Eu sempre fui também. O mais baixinho da turma. Adolescente eu dei uma espichada, mas depois mais um pouquinho engordei tudo de novo. A parte da espichada eu não posso dizer não, porque eu sou o mais baixo de todo mundo. Eu tenho 1,70 e uso
Os mais baixinhos passaram de mim, todo mundo ali, agora já foi, não tem o que fazer. Mas não sou tão mais alto não, viu? 1,76 é pouca coisa também, depende do salto. Agora... Assim, eu não sei se aqui a gente pode fazer brincadeiras que seriam do Radiofobia, mas 6 centímetros faz a diferença. Podemos fazer. Nessa brincadeira, os 6 centímetros faz toda a diferença. Agora, você me mandou aqui umas coisas da sua história, e você falou que quando você tinha mais ou menos 7 anos, você passou por uma situação de abuso. Sim. Que na época eu acredito que você não tenha sabido que era, como toda criança, né? Que passa por um processo, ainda mais quando viveu na época que a gente viveu ali nos anos 80, 90, solto na rua, com amigo e tudo mais. Pra gente diferenciar, a gente não tinha tanta informação como tem hoje em dia. Então, você falou que poderia falar sobre isso. Eu não sei até que ponto isso tá resolvido na sua vida, influenciou você como adulto, ou até o que você, né, chegou hoje? Foi uma situação bem, bem complexa, porque assim, eu não tinha quem recorrer, né? Minha mãe, costureira, como eu falei, e tinha uma senhora que era cliente dela, e uma vez o neto dela me chamou pra casa dela. Eu achei que ela tava em casa e tal. Era a casa mais bonita da rua. E lá ele abusou sexualmente de mim. E eu sabia que tinha acontecido alguma coisa errada. Mas eu não sabia Você tinha 7 anos? Eu tinha cerca de entre 7 e 8 anos. Por ali. Tá. Ele tinha, acho que 18 ou 19. Era adulto já. Já era adulto. Ele sabia bem. Depois eu descobri que ele tinha também envolvimento com crime, essas coisas. Ah, entendi. E pra mim sempre foi muito complicado isso, porque manhinha, ela me teve já bem tarde. Ela me teve com 39. E 39, em 1980, quando eu nasci, era bem complicada a parte de saúde. Sim. Né? E aí eu, voltando pra casa, aquilo começou a ficar na minha mente. Porque eu digo, cara, a pessoa que fez é um cara muito forte. Era um cara muito forte. Eu vou contar pra minha mãe, naquela época ela tinha seus 46 anos, era uma senhorinha pequenininha, o que ela vai fazer contra esse cara? De que vai adiantar eu contar pra ela, sem ela poder fazer nada, e talvez, se ela for falar, vai ficar a palavra de uma criança contra um adulto, e ele pode até fazer alguma coisa contra ela. Entendi. Então eu não contei. Certo. Eu não contei pra ela, nunca ninguém soube até eu ser adulto. Só que uma criança, da mesma forma que eu brinquei a questão do nunca mais mentir por causa do que eu seria preso lá pelo segurança do supermercado, mas imagina isso que aconteceu pra uma criança, como fica a mente dela, e até porque começou a chegar uma hora, e isso acontece também com a pessoa quando adulto, eu comecei a me sentir culpado por aquilo. Se eu não tivesse ido, não teria acontecido. Que é até uma coisa que eu deixo aqui para pessoas que passaram por alguma coisa. Você não é culpado, tá? A culpa nunca é da vítima. Né? Nunca. Claro. Não tem justificativa para coisas assim. E aquilo foi complicado, porque com meus 7, 8 anos, eu já comecei a desenvolver depressão. Só que minha mãe não entendia, porque nada tinha mudado. Sim. Né? Pra ela, né? Não tinha acontecido nada. Nada tinha acontecido, e eu cada vez mais triste, e aí eu comecei a afastar de todo mundo. Eu lembro que eu ia muito tinha uma igreja católica bem em frente, né? Eu sempre gostava de ir lá, e eu também parei de ir. Eu parei de fazer praticamente tudo que envolvia outras pessoas. Se isolou. Me isolei profundamente. E, coitada da minha mãe, não sabia o que estava acontecendo, só me via cada vez mais triste. Isso... Eu tinha 7, 8 anos. A única coisa que eu podia fazer, eu só estudava. Era a única coisa que não mudou, porque estudar para mim era onde eu me afundava nos livros. Sim. E era como se eu sumisse, né? Ninguém poderia tocar em mim enquanto eu estivesse estudando. E aí, só que
uma dor que não é tratada, essa dor vai aumentando de uma forma exponencial. Perfeito. Sim. Né? E aí, quando chegou a adolescência, minha vontade era só acabar com tudo. Né? Eu só queria acabar com aquela dor, não queria mais sentir aquela culpa, aquela tristeza. Aí a gente já tinha se mudado. Quando eu completei meus 10 anos, a gente se mudou para outro local. Né? Ela não entendia porque eu chorava copiosamente nesse dia, o que estava acontecendo. Só que era meio que resquício. Eu queria sair dali, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de ir para outro lugar e acontecer também a mesma coisa. E eu fui para esse outro local, conheci novas pessoas, mas essa ideia de tirar minha vida era ainda muito, muito forte. Nessa época eu comecei a me envolver com coisas bem erradas, pessoas bem complicadas também, pessoas que hoje ou estão na cadeia ou já estão mortas também. Isso eu tinha 13 anos, 13, 14 anos, tal. E eu só não tirei minha vida porque eu não tinha como. Eu não tinha o material para fazer. Você não tinha o recurso que você pensava, né? Sim. Isso. Eu não, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho... vou tomar remédio, vou fazer isso, mas eu não tinha acesso a nada disso. Graças a Deus que eu não tive, né? Nessa época, eu lembro que chegou dado momento, eu com 14 para 15 anos, eu tava tão envolvido com algumas pessoas que a nossa conversa era: por que a gente não se arma para assaltar? Porque ali foi o pessoal que me acolheu, né? Foi esse pessoal. Ele, cara, vamos fazer isso. Ele diz: Henrique, você ia ser um assaltado? Não, eu era um mané. Eu era o mais ingênuo dali. Eu só ia com eles. Como o pessoal fala, provavelmente eu ia rodar na primeira. Sim. Não ia... porque você tá numa situação fragilizada, trazendo essa fragilidade ao longo de anos. De repente você se muda para um local desconhecido. O medo de você passar por uma situação violenta de novo faz com que você eventualmente se associe com pessoas que sabem lidar com essa questão da violência de uma maneira mais violenta ainda. Então meio que você tá ali naquele ninho entre aspas, de proteção, né? Na sua cabeça adolescente frágil, você tá meio que sendo protegido por esse grupo, né? Exatamente. E assim, eu era o mais inteligente, porque assim, eu conheci essas pessoas na escola. Né? Eu era o mais inteligente, eu era o que passava cola e tal, então eu meio que era o protegidinho deles. Perfeito. Né? Da maioria. Isso me ajudava muito. Fazer só um pequeno aparte aqui, falar como foi que eu saí dessa. Nessa escola, essa questão de cola me fazia esse protegido, mas me trouxe uma situação inusitada. Professor Lorival, de matemática. Professor Lorival era um professor estranho. Ele era um negro enorme, usava aqueles óculos aviador, e ele tinha um olho de vidro. Só que nós nunca soubemos qual era o olho de vidro. E qual o problema? A gente não sabia qual olho estava olhando pra gente e qual estava olhando pro outro lado. Isso atrapalhava muito na hora da cola. Perfeito. E aí vai uma prova de matemática e aí as peças raras ficaram lá na frente e eu fui lá para trás, porque ele sabia que se ficasse as peças raras lá atrás, eles iam colar tudo, lá na frente não. Só que, antes de iniciar a prova, chega uma das belezas e diz: eu não sei nada de matemática, você vai ter que fazer a prova e me passar. A prova era toda feita à mão, não tinha nenhuma de marcar. Como é que eu vou fazer isso? Então, faz o seguinte, pede uma folha pro professor, você vai fazer sua prova, vai fazer todinha, vai me dar, eu só faço copiar e colar. Eu digo, ok, faço. Dito feito, fiz, tal.
Só que o Zé Ruela não era bom de segurar quando eu joguei a bolinha de papel pra ele. Deu um jeito de chamar, ele virou, eu joguei. Ele, em vez de pegar, rebate como um goleiro ruim, a bola, que era a prova todinha, cai nos pés do professor. Eita. Eu digo, agora pronto, a prova que eu ia tirar 10, por causa desse Zé Ruela, eu vou tirar 0, e eu não posso nem reclamar porque o cabo anda armado o tempo todo. Cara. Não tem nem o que fazer. Sim. Aí eu digo, ok, fiquei aqui na minha. Aí o professor levantou assim, olhou. Quem foi? Eu digo, meu amigo, eu não vou entregar que eu não sou louco, né? Fiquei na minha aqui. Ninguém vai dizer? Tudo bem, eu vou descobrir. Ok, então, tô livre. Nisso passou, estou eu 2 meses depois, no outro bimestre. Tô aqui, de repente eu sinto vindo aquela... Alexandre da viagem. Uhum. Aproveitar que foi falado no Nerdcast. Vai vindo aqui e eu sinto 2 tapas no meu ombro. Eu olho assim, ele olha pra mim e faz: foi você, né, Morenão? Eu digo, foi o quê, pai? Aquela cola. Eu digo, chegou, demorou, mas veio. Aí ele fez: eu sei que você não tinha escolha. Aí me liberou. Ufa, esse era o lugar que eu ficava. Essas eram as pessoas, né? O cara que ia pra escola armado, que joga bola. Aliás, o professor Lamartine, o único cara que eu vi conseguir lidar com esses caras, porque é o seguinte: gangue rival. Queria começar a brigar, o Lamartine chegava no meio seguinte: vem os 2, vocês vão brigar. Quem apanhar, vai apanhar de todo mundo. Nunca teve uma briga. Nunca teve uma briga. Ah, esperto. Ele também sabia que... boa. Se saísse dali ia ser problemático. Mas beleza. E eu tinha muito isso. Começando a querer me armar essas coisas. Até que o meu vizinho, grande Jandilson, cabelo de guaxinim... por aqui a gente não conhece ninguém por nome. É tudo apelido. É sempre apelido. É grande guache, né, o cabelo de guaxinim. Ele fez Henrique, ele sabia que eu gostava muito, porque assim, sempre fui gordo. Gordo pra jogar futebol, não vai, né? Eu não vou ter velocidade, nada. Só que basquete e vôlei eu era bom. Lá numa igreja que ele frequentava, ele dizia, o pessoal tem uma quadra de areia. Naquele tempo, 94, ainda tinha muito do Brasil Ouro de 92. Sim. Então ainda tinha muito essa questão de vôlei de praia. 96 teve novamente Olimpíadas, então estava sendo muito falado nisso. E eu comecei a ir nessa igrejinha para jogar vôlei. Eu comecei a gostar, falei, espera aí, primeira vez na vida, eu com 15 anos, que eu via que as pessoas gostavam de mim simplesmente por eu estar ali. Uhum. Cara, como assim? E eu falo com um pouco de pesar, porque era do tempo que igrejas evangélicas você podia chegar e dizer, eu conheço um evangélico e eu sei que o cara realmente age de forma correta. Eu sei que hoje em dia não é assim. Falo isso com muita tristeza. Hoje eu tô completando 30 anos de evangelho, aliás, mas os evangélicos de hoje em dia nem conhecem a Jesus. Mas isso aí é pra outra hora. E ali eu me senti muito amado, Léo. Muito amado. De uma forma que só minha mãe tinha me amado. As pessoas me acolheram de uma forma de, cara, eu não tenho pra que mais ficar andando com aqueles caras. Eu não tenho pra que procurar coisa pra assaltar, pra ser o bichão, pra meter moral. Não tenho. Isso aqui é muito melhor. E aí, contribuiu muito eu não querer voltar também, porque nessa época, um dos caras que andava muito perto de mim simplesmente pegou outro na covardia e matou de forma brutal. Né? Só soube da informação que, já tá preso. Não sei quantos conhecem de história dessas coisas, mas no antigo Caldeirão do Diabo, é João Chaves. É um lugar que tem muitas histórias complicadas. E ali minha vida mudou muito. Mudou muito. Porque eu digo, cara, como assim tem alguém que me ama
de forma tal que gosta de mim simplesmente por eu ser quem eu sou, mesmo com tantos defeitos, tantas dificuldades. E ali foi quando eu comecei a servir a Cristo, né? Só que tem uma questão. Não é porque você começa a servir a Cristo, no meu caso como evangélico, você da messiânica e outras pessoas de outras religiões, que a depressão acaba. Sim. A depressão estava ali ainda. E a gente sabe que a depressão não é uma questão psicológica só. Exatamente. A depressão envolve um problema de saúde, é um problema químico também, é um problema que envolve muito mais do que simplesmente, como na época da minha avó, por exemplo, que alguém falava que estava com depressão, a minha avó falava, tá faltando um cesto de roupa para lavar, não sei o quê. Não, a gente sabe hoje que ninguém fica depressivo porque quer. Né? E não se sai da depressão por vontade própria. Você tem que ter ajuda, você precisa buscar ajuda. Né? Sim. Mas essa ida, pra mim, pra igreja, mudou tudo, só que ainda tinha esse porém. A depressão ainda estava ali. Perfeito. Só que aí eu amei tanto aquele lugar que agora eu já tinha até condições. Eu sabia as pessoas que eu poderia simplesmente pegar uma arma e acabar com minha vida. Só que agora tinha outra coisa que eu disse, cara, e é até uma coisa teológica, eu não vou entrar nisso. Eu digo, se eu tirar a minha vida, eu não vou pro céu, que é esse lugar que eu tô. Mas pode falar o que você quiser, o espaço aqui é pra você sentir à vontade, tá? Não, porque dá muito pano pra manga, você tirou a vida, você vai pro inferno, e hoje a gente tem um entendimento diferente, não necessariamente isso. Então, eu acho que não pode ser uma coisa tão rasa. Mas na minha época era assim que eu pensava, cara, se eu tirar a vida, eu não vou pro céu, que é um lugar que eu tô aqui gostando tanto, meio que construindo o caminho. Então isso me impedia. Sim. Entrar era mais na igreja... medo, né? Medo do pós. Exatamente. Eu vou tirar a minha vida porque eu tô sofrendo aqui. Aí eu não vou pro céu, eu vou continuar sofrendo lá. Essa é a questão. Então, cara, se eu quero acabar com o meu sofrimento, aqui eu ainda tenho algo a fazer. Depois eu não tenho. Exato. Depois você tá, como é que fala? Destinado àquilo que você escolheu, a decisão que você tomou. Aqui, humanamente falando, ainda existem atitudes que são possíveis de transformar isso de alguma forma, né? Só que naquela época não se falava em psicólogo. Não se falava. Sim. Um adolescente ainda mais, um adolescente de 15, 16 anos levar no psicólogo, ninguém tinha a mínima ideia disso. Claro. Mas ali eu fui meio que vencendo aquela tristeza que era eterna, né? Eu sempre na minha vida tive muito essa questão de a música, tristeza não tem fim, felicidade sim, que hoje eu discordo totalmente. Eu sei que a gente não vai ser 100% feliz, mas a tristeza acaba. A tristeza a gente vence ela. E a igreja me ajudou muito, porque ali eu comecei a me comunicar. Eu sou muito tímido. Muita gente até hoje não acredita. Porque, não parece. Não parece. Tô aqui falando, mas se eu chegar nos cantos, eu não dou um bom dia pra ninguém. De timidez. Se alguém não chegar em mim, eu entro, saio de cabeça baixa. Fica lá na sua. Não falo com ninguém. As pessoas até dizem, cara, aquele menino é meio arrogante, não fala com ninguém, mas não é timidez mesmo. não é arrogância nenhuma. Agora, como a gente diz que depois de começar, aí eu desembesto. Aí adeus. Pra parar... Pegou ar, né? Pegou amizade, né? Aí exatamente. Aí tchau. E aí o que foi muito bom na igreja? Na igreja eu comecei a me envolver com música, né? Comecei a tocar percussão, bateria, cantar. E a questão da pregação me ajudou também a conversar. E ali eu descobri o quanto eu gostava de teatro. Ah, bacana. Porque a gente fazia teatro pra igreja, mas fazia teatro pra fora também. E aquilo foi despertando em mim algo que depois eu comecei a viver de teatro. Não na igreja, mas, como a gente disse, secularmente. Eu comecei a ser ator mesmo. E aí, pra mim sempre foi um problema, porque no meio do teatro tinha um preconceito comigo porque eu era evangélico. No meio da igreja tinha um preconceito comigo porque eu fazia teatro. Eu digo, meu irmão, peraí, me ajudem aí.
decidam aí, porque assim, eu vou continuar fazendo algo. Deixa eu exercer que eu gosto, sem me julgar, por favor, né? Exatamente. E assim, a gente acredita que quem dá o talento é Deus. Se Deus me deu esse talento, deixa eu usar, mano. Eu continuo usando na igreja, mas eu também quero usar aqui. Por que não usar? E aí foi quando eu tive anos maravilhosos de teatro e eu me descobri totalmente. Porque aquele menino que não falava com ninguém, quando estava interpretando, falava com todo mundo tranquilamente, porque não era mais eu, era o personagem. Era sim. Legal. Então, meu personagem, ele falava com as pessoas, ele fazia tudo. Ele chorava, ele sorria, ele mexia. Nossa, e aí eu nunca esqueço, abraço o pessoal do Circo Grok, que aparece até no filme Ojuara, o homem que desafiou o diabo. Com eles eu aprendi muito dessa coisa de palhaçaria, de você meio que se descobrir, desabrochar. E aí foi quando eu consegui fazer minhas peças que pra mim mais memoráveis, né? O Circo do Seu Bolacha, que até hoje eu amo. É um circo de o dono que tá vendo o seu circo falir, ele quer simplesmente vender e os palhaços fazem de tudo para que não aconteça. Nessa a gente fez turnê por diversos estados, me ajudou a fazer outros papéis também. Tive a honra de fazer o Alto do Natal, fazendo Câmara Cascudo. Que legal. E assim, Câmara Cascudo no lugar dele, em Natal. E esse ano eram 25 mil pessoas. Nossa! Cara, 25 mil pessoas é um mundo. Com certeza. Tem estádio que não cabe 25 mil pessoas. Eu nunca esqueço porque quando eu entro, era lindo, era uma rampa gigantesca. Enquanto eu tava indo, alguns malabaristas estavam saindo com fogo ainda. E minha entrada era esse fogo aparecendo. E eu lembro de ter chegado lá em cima e eu falar pra mim mesmo, Henrique, ou você desce ou nunca mais você faz teatro na sua vida. E ali eu desci. Nesse ano até quem interpretava Maria era Flávia Alessandra e tal, com Elba fazendo coisas pontuais. E ali eu me descobri totalmente. Que maneiro. E fazendo essas coisas, isso foi me ajudando muito na depressão. Porque eu fui descobrindo que eu não era aquele nada. Uhum. Eu não era a violência que eu sofri. Perfeito. Eu era muito além daquilo. Eu era uma pessoa engraçada, uma pessoa que as pessoas gostavam de estar junto. Eu não... Porque assim, minha vida toda, eu jurava que eu tinha apontado pra mim, dizer, ó, esse cara sofreu um abuso sexual quando criança. Minha vida toda, eu achava que as pessoas olhavam pra mim e viam isso. Não, ninguém sabia disso. Só Sim. que aquele peso dentro de mim fazia com que eu ficasse imaginando isso. Então, a igreja trazendo essas nuances, de eu chegar e dizer, cara, como assim você tocar bateria? Eu nunca tinha tido acesso a instrumento nenhum, de repente eu me vejo tocando bateria, depois me vejo cantando também. Eu digo, pera, eu tenho talento, eu posso ser alguém na vida. Isso foi me ajudando muito a desabrochar, a começar a pensar e dizer, o mundo pode ser mais do que minhas dores. Uhum. Né? O mundo pode trazer coisas mais felizes. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, né? Cara, porque assim, na igreja, eu conheci o que até o momento eu achei que era a mulher da minha vida. Casamos em 2006. E, nossa, ali foi uma maravilha. Todo mundo olhava pra gente e dizia, ó, o casamento de vocês é exemplar. E eu achava que era. Uhum. Só que chegou em determinado momento, e aí provavelmente dia mais triste da minha vida, em 29 de agosto de 2011, minha mãe começa a passar mal. E a gente chama SAMU. Nunca esqueci um dos médicos, um careca chupando pirulito que simplesmente nem olhou pra ela. Nunca esqueci esse cara. A gente teve que fazer tudo, colocar ela na ambulância, levar. Isso era no final da tarde e foi muito marcante pra mim porque eu tinha acabado
de fazer minha matrícula na UFRN para cursar letras. Eu cheguei, minha mãe estava assim, a gente levou para o hospital o mais conhecido daqui, né, o hospital de referência. Quando foram 3 da manhã, mais ou menos, eu notei que minha mãe estava com um olhar muito vidrado. Fui falar com o médico. Nesse tempo todo ela não teve nenhum atendimento, estava só numa maca, na mesma maca que ela chegou. E eles disseram, a gente vai cuidar aqui dela, pode ir para casa. E quando a gente tiver alguma coisa, a gente fala para vocês. E aí a gente sai de lá e meia hora depois a gente recebe a ligação que minha mãe tinha falecido. Ali simplesmente acabou. O chão se abriu debaixo de mim, porque era algo que eu nunca imaginei. Claro. Eu ia fazer 31 anos ainda. Faltava alguns dias para o meu aniversário. E... cara, como assim? A mulher que era tudo para mim, como assim ela morreu? Nunca mais eu vou chegar e dizer benção, maninha. Nunca mais eu vou ter os conselhos dela, as brincadeiras, as broncas. E ali foi difícil. Ali a depressão voltou com força. O não saber o que fazer. Agradeço muito Patrícia, porque Patrícia foi minha ex. Patrícia foi muito guerreira para segurar a bronca também, porque eu fiquei muito mal, não queria mais nada da vida. A gente teve que se mudar de lá também, porque as lembranças sempre dela ali na casa eram muito complicadas. A gente se mudou para o outro lado da cidade. E esse primeiro ano foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida, mesmo com tudo que eu já tinha passado, porque era como se minha história tivesse acabado. Eu nunca teve nada na minha vida que eu não perguntei pra ela. Maninha, o que é que você acha, maninha? Isso aqui. E disso aqui. E aí sempre vem aquela coisa, poxa, eu podia ter conversado mais com ela. Eu poderia ter perguntado mais a ela. Eu poderia. E aí vem toda aquela tristeza de novo. E aí foi muito complicado. Aí eu comecei a dar uma recuperada, e foi quando uma amiga minha, Eclésia, obrigado Eclésia, você é fundamental até hoje, ela anunciou, não me lembro, acho que no Facebook, um cachorrinho. Ela tinha resgatado uma mãe que estava tendo seus filhotes, e ela e a mãe dela resgataram uns cachorrinhos, e só faltava um. Eu achei esse cachorrinho a coisa mais linda do mundo. Nunca tive cachorro, nunca tinha criado. E eu digo, Patrícia, esse cachorro ela fez muito bonito. Você quer tentar criar? E eu digo, quero. Só que nesse meio tempo, esse cachorrinho foi adotado. E eu digo, poxa, perdemos a chance. Era um cachorrinho lindo. Um dia depois, a Eclésia me manda mensagem, diz, Henrique, a mulher veio devolver o cachorro porque falou que a filha dela tem alergia. E a filha dela não tinha alergia ontem? Eu tenho alergia assim, em horas. Se arrependeu, devolveu. Pelo menos não abandonou, que muita gente, infelizmente, pega o cachorro e simplesmente joga na rua. Devolveu. Sim. No que fez. Eu digo, Patrícia, vamos pegar. É pra ser, é nosso. É pra ser. Inclusive, não sei se dá pra ver, quem tá vendo em vídeo, tá aqui a tatuagem do meu pretinho, aqui, meu Konstantin Stanislavski, que era o dramaturgo que eu usava quando fazia teatro. Eu usava a dramaturgia de Stanislavski, então tá aqui Konstantin Stanislavski Oliveira, mas foi uma briga esse nome. Por quê? Konstantin Stanislavski de Oliveira. Esse foi o nome que eu consegui. Porque pra mim, deveria ser Madruguinha.
O nome teria que ser Madruguinha. Mas, infelizmente, Patrícia não aceitou. E aí foi, né? Nisso tudo, ó. Constantino Stanislavski que ficou. Aliás, mas é um excelente nome também. Eu falei só Constantino, que era pra dar uma diminuída. Aí, aceito. Eu digo, pronto, vai ser Constantino Stanislavski. Eu acho que eu usei a mesma tática do meu pai, de certa forma. Mas, olha aí. Henrique Sérgio, muito bom. A fruta não cai muito longe do pé. Não cai. E aí ficou Constantino. E, cara, hoje, estamos gravando em 2026. Eu não lembro da minha vida antes do meu velhinho. Ah, que legal. Eu não lembro. E ele foi tão decisivo, por quê? E aí eu pedi até autorização a ela, mandei mensagem pra ela, eu digo, ó, Paty, vou gravar um podcast, eu preciso falar de uma coisa, e ela autorizou, fez, ó, não, tranquilo, você pode falar. Porque o que aconteceu? Lembra que a gente era um casal modelo. Só que, um ano e pouco, após adotarmos Constantino, ela veio me informar que o casamento estava acabado. Comunicar. Só comunicar. Eu fui comunicado. E eu tomei um susto muito grande, porque, assim, pra mim, casamento era pra sempre. Achou que tava tudo bem, né? Todo mundo achava que tava tudo bem. E aí, qual a questão? Eu digo, mas como assim? Pera, não, vamos conversar. E ela fez, ó, eu tô me relacionando com outra pessoa. Isso foi um baque pra mim, mas mesmo assim eu digo, tá, a gente pode conversar. Ela fez, não dá pra gente conversar, porque daqui a uma semana eu estou indo morar com essa pessoa. E aí, aquele velho chão, né, a caixinha de surpresa, quase um Joseph Klimber gordo. Pois é. Sou eu? Olha aí. Sou Joseph Klimber. E aí referências, né? Referências. E eu digo, como assim? E ela foi me explicar. Lembra 4 anos atrás que minha mãe tinha falecido? Então, naquela época ela começou a se relacionar com um cara. Eu não sabia. Foram 4 anos que ela estava tendo esse relacionamento, pelo que ela falou à distância, né? Mas eu nem imaginava. Porque assim, a gente trabalhava em horários diferentes. Alternados. Em lugares diferentes, em horários alternados. E aí foi muito complicado porque assim, alugar um novo local não é a coisa mais fácil. E principalmente porque o local que a gente morava, eu poderia continuar morando lá? Não, porque a gente dividia esse aluguel. Era um aluguel mais caro, era um aluguel para um casal. Para eu pagar, eu não teria condições com o que eu recebia na época. Então eu ia ter que arrumar em 7 dias, melhor dizendo, em 7 dias eu já teria que ter me mudado, eu teria que conseguir um novo local, só que, para mim é uma bênção, mas é uma dificuldade. Eu tinha um cachorro agora. Ah, sim. Não é todo lugar mundo aceita, né, cachorro? E Tantinho, assim, eu sempre brinco quando eu vou levá-lo no pet shop, que eu digo, quanto é que tá, Carol, o banho para um cachorro do tamanho de um Pinscher Zero? Só que meu Pinscher Zero tem 25 quilos. Né? Então tem essa questão. Muitos lugares até aceitam um cachorro desse seja pequeno. Tantinho não é pequeno. Não sei porque as pessoas não veem. Ele é pequeno. Mas aí foi muito complicado. Eu consegui um local? Consegui. Foi o pior local que eu já morei na minha vida. Pior, nossa, tranquilamente, de ser insalubre e de ser perigoso. Mas era onde a gente tinha de ir. Era o único lugar que a gente tinha para ir. Esse local, eu chegava às vezes de 11h30 do trabalho e era corpo na esquina. Caramba. Eu tinha que passar para entrar em casa. E isso tudo, lembra que tinha acabado o casamento que eu achava que ia ser para sempre. Sim. Foi o pior estado que eu já tinha chegado na minha vida. E nessa época, eu fiquei irado com Deus. Irado. Você foi pro inferno sem morrer, né?
Exatamente. Desculpa aí... rir, mas você foi pro Não, inferno mas sem morrer, né, cara? Aí lembra que antes eu não queria me matar porque eu iria ficar distante de Deus? Sim. Agora eu tá virado com Deus. Eu digo, Deus, você fez isso comigo. Agora eu já não quero mais também. Você me deu a mulher que seria pro resto da minha vida. Você fez isso comigo. Eu sou o que você fez, eu sou seu plano. Se eu me matar, você perde. A culpa é sua. Tá, entendi. Você perde. O plano de Deus não é que eu vá pro céu. Se eu me matar, ele perde. Eu tá virado com Deus. Só que Deus é um pouco mais esperto do que eu. Então, era eu voltando do trabalho, pensando em me matar, e na minha mente só aparecia a carinha de Constantin me esperando. E ao mesmo tempo que eu pensava em me matar, Deus na minha mente estava, ele tá te esperando. Se você se matar, ele tá lá. Ninguém consegue tirá-lo nem de dentro de casa. E eu digo, caraca, eu não posso me matar e deixar Tantin lá. E isso foi passando. Por isso que Tantin é tão especial pra mim. Porque a última vez que eu pensei em me matar, isso acabou por causa de Constantin. Porque eu queria, mais uma vez, ver o sorriso dele. Eu queria, mais uma vez, brincar com ele. Você ganhou uma motivação, né, pra ficar. Isso. Até que nunca mais esse sentimento esteve na minha vida. Porque eu digo, cara, pedi perdão a Deus, que eu digo, Deus, isso não tem nada a ver. Isso foi homem e mulher que erraram, isso não tem nada a ver contigo, a gente errou. Só que eu digo, eu preciso viver. Eu já passei por coisa demais e eu preciso viver. Não é possível que aconteça tudo isso e eu nunca vá viver na minha vida. Eu posso... Mais uma vez a frase? Mas a vida, Léo, o que é a vida? Vamos, o que é a vida? Vamos. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Tomara que os próximos episódios... Poderia estar chateado, desmotivado, sem vontade de cantar uma canção. Eu já tô naquele momento que tá... Eu já tô... Exatamente. E aí o que é que acontece? Fazer dinamite, puta. Essa é a questão. E eu espero que nos próximos episódios a galera traga menos reviravoltas. Mas é minha vida. É minha vida. Mas a ideia do programa é exatamente isso. É conhecer a vida das pessoas e ter inspiração pra dar a volta por cima, como você fez. Essa que é a ideia. Pra saber por que a gente tá aqui. É lógico, cada um vai ter as suas crenças. O programa é um programa ecumênico, digamos assim, né? Cada um vai ter as suas crenças. Tem gente que não vai ter crença nenhuma e vai trazer uma história, mas a ideia é ter inspiração e terminar sorrindo, né? Então, terminar o programa sorrindo, porque a vida continua, né? E até porque todas essas reviravoltas até agora, eu continuo sorrindo. Isso aconteceu, mas foi pra chegar até aqui. Mas então, a vida, esta belíssima... filha da... Não diria Dudu Salles. A vida está lazarenta. Grande papo de gordo, abraço, Dudu. Grande Elba também. Então, o que acontece? Tá chegando o aniversário do meu pai, 2018. Meu pai botafoguense, daqueles mais... E a gente sempre aproveitava... 2018 já? 2018 já. Mas não teve um negócio nesse meio aí que aconteceu? Em 2015 foi a minha separação. Foi a sua separação, então. Mas eu recebi um e-mail aí lá por 2015, mais ou menos. É verdade. É 2015. 2015 que eu lembro de ter recebido um e-mail de alguém... fazendo um relato... Que foi o motivo de eu ter, inclusive, te convidado para esse primeiro episódio. Correto. Que foi o meu interlóquio inicial desse programa. Que eu recebo um e-mail de alguém que eu não conhecia quem era, contando brevemente a história dele, dizendo que ele estava passando por uma situação difícil e estava depressivo e estava pensando... Enfim, e aí
Me conta pra saber se é. Ou eu sonhei com esse meio. Não, você não sonhou. Você tem que entender, Léo, que desde meus 18 anos eu sou um velho. Eu também. Então tem algumas coisas que... Então, 2015, exatamente, foi quando eu me separei. E foi nessa época que eu queria acabar com tudo. Só que assim, onde eu fui morar, não tinha amigo nenhum perto. Uhum. Amigo nenhum perto. Então não tinha com quem conversar. Meus dias eram Tantim e eu. E aí foi quando eu comecei a descobrir, e eu ainda preciso tatuar isso em alguma parte do corpo, o podcast salvou minha vida, foi quando eu comecei a descobrir podcasts. Eu não lembro como. Talvez tenha sido em alguma matéria na internet, e aí eu ouvi falar no Nerdcast. Certo. Só que assim, eu sempre fui... Nossa, eu sou muito chato. Eu sempre fui... Tá todo mundo vendo aquilo, eu não vou ver. Eu sempre fui esse. Quando eu fiquei sabendo do Nerdcast, eu vi que todo mundo ouvia o Nerdcast. Eu digo, eu vou assistir. Vou ouvir, no caso. Ouvi, e no final tinha uma vinheta. Não sei quantos já ouviram essa vinheta. Não sei quantos milhões já ouviram essa vinheta. Falando de um tal Radiofobia. Eu digo, pera. Na matéria eu não vi ninguém falando de radiofobia. Como é que tá esse negócio aqui? Então, em vez de continuar ouvindo o Nerdcast, eu parti para esse Radiofobia. E tinha mais a ver comigo. Porque o locutor, né? Eu ainda não entendia direito o que era um podcast. Aquele cara que falava? Ele tinha umas ideias mais pra mim. Até hoje eu ouço o Nerdcast. Mas são coisas mais aleatórias. Eu gosto mais do aleatório. E o Radiofobia tinha mais essa cara pra mim. As entrevistas com algumas pessoas. Era o jeito que eu gostava mais. Criado com o Jô, né? Aham, sim. Quem é criado com o Jô gosta mais dessas coisas. E aí o que acontecia? Já tinha um bom número de radiofobias. Então, não era aquele negócio tipo série que a gente assiste hoje, precisa esperar a próxima semana. Então, praticamente todos os dias, eu ficava com o senhor Léo Lopes no meu ouvido, falando comigo. Que heroísmo. O cara tá na bosta. O cara... Foi mal, essa quicou. Essa quicou. Tá no inferno, vamos beijar o capeta na boca, né? Aí, o que acontecia? Era quem falava comigo durante o dia. Era a única pessoa que falava comigo durante o dia. E aí eu fui criando um vínculo. Eu disse, cara, eu preciso falar com esse cara. Porque assim, à noite não tinha, que era quando acontecia isso de eu voltar e ficar pensando e Deus me trazer Constantino. Mas durante o dia, que eu ficava em casa sem fazer nada, era podcast, era Radiofobia. Depois de um tempo veio até Príncipe Vidani também, com Pelada na Net. Que eu lembro. Nasceu peladinho, assim. Que eu lembro que até quando eu conheci, eu disse, cara, não vou dar play nesse negócio, não. Que história é essa de pelada aqui? Mulher pelada, sim. Aí depois eu entendi que era futebol, ok. Que era futebol, Aí no Nordeste não usa pelada como... Não usa pelada. Quase. Hoje em dia usa futebol. Mais, mas antigamente, não. Usava mirim, vamos jogar um mirim, vamos... A expressão pra futebol bola. De várzea, assim, era um mirim o negócio. Bater uma bola, mas pelada... Não era pelada. Pelada é uma gíria mais paulista, né? Aqui no sul. Bem mais. Falar uma pelada aqui, meu amigo, vai vir pedra pra saber o que é esse negócio. Sim. E aí, cara, eu simplesmente viciei. Porque era sempre. Ouvi mais de uma vez... Então, seus downloads, agradeçam um pouco a mim também, porque porra, teve alguns que eu ouvi mais de uma vez que eu gostava, não, preciso ouvir de novo. E aí eu fui... Sabe quando eu sentia que eu não tava mais só? Uhum. Porque tinha alguém que falava comigo. E aí lembro de você escrevendo isso no e-mail. Uhum. É uma coisa que você sempre fez. Muitos podcasters, no caso, não notam isso. Você sempre falou no singular.
Você não fala pra todo mundo. Você fala pra cada um. Eu uso terceira pessoa do singular. É você que tá aí me ouvindo. Exatamente. Porque é um por um, né? O fone de ouvido é um por um, né? É a linguagem radiofônica, a linguagem do rádio, né? Exatamente. E era pra mim. Era, às vezes que eu tava... Cara, eu tô muito mal. Vou botar um podcast. Vou colocar... Porque às vezes era livro, às vezes era outra coisa, mas quando eu precisava ouvir alguém, bora no Radiofobia. E você falava muito pra mim, eu digo, cara... Eu preciso falar pra esse cara que eu não tinha a mínima ideia como era. Se era branco, preto, vermelho. Eu preciso falar pra esse cara que ele tem me feito muito bem. E aí eu fui até descobrir o e-mail pra mandar. Aí ficava pensando, como é que eu escrevo? O que é que fala? Não tinha o GPT pra ajudar a rebuscar. Eu digo, vou aqui. Sentei na minha rede velha. Comecei a mandar o e-mail pra você lá e parecia que ali eu tinha completado um ciclo. Porque era quem eu sempre te ouvia. Uhum. Mas ali parecia que eu tinha falado pra você. Então, nossa, a partir dali, parecia que você não tava mais só aqui. Parecia que a gente tava conversando de fato. Sim. Você tava bem mais perto nas coisas. A partir daí eu não sei se eu endoidei ou se eu entendi de fato que era o podcast. Às vezes não concordava com alguma coisa. Não, isso aí não. E nisso... Como se estivesse participando, né? Falando junto, né? Respondendo, né? Exatamente. Mas o seu e-mail chegou no momento que... como eu disse na abertura do episódio, eu tava... Um dos muitos momentos que eu já passei de pensar em parar com o programa mesmo, né? Uhum. Porque era um projeto pessoal, sempre foi. 2015 já tinha a empresa, que eu abri em 2012. E exatamente por conta do trabalho, o programa quinzenal, que até hoje a Radiofobia é quinzenal, né? A cada 2 semanas. Falei, eu acho que eu vou continuar só com o trabalho e vou parar, porque sempre tive os integrantes que gravam comigo, né? Gravaram comigo. Os mais de 30 integrantes que passaram ao longo desses 17 anos de Radiofobia, mas sempre fui eu fazendo, né, a motivação, porque o Kessa, que foi meu amigo de infância, que é meu amigo de infância, que começou comigo e tudo. Chegou uma hora que ele, lá no ano 5, ano 4, mais ou menos, ele falou assim, não, a gente é muito amigo, ele já era padrinho, inclusive, do meu filho mais novo, do Lorenzo, né? Ele falou assim, olha, eu sou muito grato pelo Radiofobia, por tudo que a gente viveu junto e tal. Falou assim, mas é mais seu do que meu, é você, entendeu? É o que você sempre gostou de fazer, você que é o cara do microfone e tal. E aí, ele já participou outras vezes, raramente, quando eu chamo, ele vem de novo. Eu falei, então acho que tá na hora da gente parar, já deu, né? Tipo, é uma brincadeira que já deu, eu tô aqui na empresa, vou tocar o trabalho e... Não tô falando pra ninguém. Pra quem que eu tô falando, entendeu? Que importância tenho eu nesse mundo podosférico e tal? E nisso, recebo um e-mail seu que eu nunca jamais esperava alguém fazer um relato dizendo que o que eu fazia tava ajudando essa pessoa a sorrir e ganhar motivo pra, no dia seguinte... querer sorrir de novo, né? E que tinha desistido de tomar uma decisão aí drástica com relação à sua própria vida e que me considerava um amigo e tal. Naquele momento mudou um botão assim que eu falei, gente, pera, sabe? Porque eu que venho de uma, como eu falei no trailer, de uma origem, né, sacerdotal, sempre pensei em ajudar alguém, mas o Radiofobia era um projeto pessoal. De repente, indiretamente, sem que eu tivesse... Eu nunca fiz pregação de nada, eu nunca falei de nada, de repente eu tô aqui falando abobrinha com meus amigos e vem um cara lá do Rio Grande do Norte dizer obrigado porque amanhã eu tô aqui porque eu quero ouvir mais um pra continuar sorrindo. Falei, gente, pera, isso não pode ser sério. E aí, depois você acabou participando também de programa com a gente, do Texugo na época, né? Aí a gente começou a trocar ideia e tal. Eu falei, olha, Aí eu pensei, né? Falei, se acabar hoje, já
cumprir minha missão, ainda que eu nem soubesse que eu tinha essa missão, né? E aí falou, não é pra acabar não, é pra continuar. E eu nunca, isso foi um impacto pra mim, cara, foi uma mudança que eu posso dizer com toda certeza, que se naquela semana eu não parei e continuei até hoje aqui, é por culpa, entre aspas, é por culpa sua. Se eu tô aqui agora e vou ficar mais alguns anos ainda aqui, a culpa é sua. E eu fico muito feliz por ter essa culpa. Tenho certeza que quem tá ouvindo também fica muito feliz, porque, nossa, mudou totalmente. Essa frase que eu sempre digo, o podcast salvou minha vida, é porque salvou mesmo. Porque era... Eu sempre fui, assim, Tantinho e eu, né? Desde 2015, somos nós dois. Então, teve muitos dias da minha vida que eu não tinha contato com ninguém. Eu tinha um podcast, né? Chegar a época que eu, sei lá, era 80 podcasts que eu ouvia por semana. Então, e aí a gente tem uma coisa muito boa que aqui no Brasil tem muito podcast bom. Muito podcast bom. Com certeza. Inclusive, muita gente tem que saber que o podcast não começou agora, tá? Não vou citar nomes, não, pra não dar problema aqui, pra não dar briga. Mas aí, foi isso, a gente passou, e aí pronto, indo lá pra caixinha de surpresa, chegou, e tava chegando o aniversário do meu pai, né? Meu pai botafoguense, e aí eu pensei, cara, eu vou comprar a camisa do Botafogo pra meu pai. Comprei uma polo linda, camisa polo linda com o símbolo do Botafogo. E eu digo, quer saber uma coisa? Era abril, aniversário dele 15 de maio, eu digo, vou dar antes, porque aí no aniversário dele, ele vai estar com ela, ele gostava de andar muito bem vestido. E aí eu liguei pra ele não atendeu. Eu digo, tá, isso era uma quarta-feira. Eu digo, na sexta-feira eu vou lá na casa dele. Era, como a gente fala, que era um pouquinho contramão pra ir. Tinha que pegar 2 ônibus e tal, mas... eu dou um jeito, saio do trabalho e vou lá. E aí isso foi na quarta. Na quinta, de 11 da noite, Cristina, minha irmã, mais velha, liga e faz, Henrique, eu acordando, o que foi? Nosso pai morreu. Eita! E eu digo, como assim, Cristina? Ela fez hoje, uns amigos estranharam que ele não tinha ido ontem à noite, conversar, e quando foram hoje, ele tinha sofrido um infarto fulminante. Na hora que eu liguei pra ele, na quarta-feira, ele já tinha falecido. Só que ele faleceu no quarto dele e ninguém tinha acesso. Só Nossa. Depois que foram lá, pularam a janela e descobriram que ele estava lá. Ele foi enterrado, essa camisa eu pedi pra colocar em cima do caixão, mas ali eu pensei, cara, eu poderia ter ido no dia, mas depois eu pensei, não, ali também ele já tava morto, não adiantava. Mas ali mudou muito porque eu comecei a não deixar pra depois as coisas. Eu lembro a última vez que eu tive com ele, eu fui lá fazer um almoço, porque ele ia ter uma festinha com os amigos lá. Ia tomar cachaça com frango, mas ele chamava de festinha. E eu lembro que a última vez que a gente esteve junto foi muito, muito bom. E aí quando aconteceu isso, eu disse, cara, minha mãe, minha ex, meu pai, eu preciso de algo para me sentir novamente bem. E aí o que eu fiz? Eu digo, cara, eu vou me mudar pro bairro que eu cresci. Porque lá, pelo menos, eu vou ter algumas lembranças. Me mudei pro centro de Natal, ao lado da Capitania das Artes, que foi um lugar que eu ensaiei muito tempo. Eu digo, aqui eu vou ficar bem. Eu não vou nem falar de Joseph Klimber de novo, tá? Mas aí... a vida... eu peguei a bendita da chikungunya. Cara, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Nunca. Olha que eu sou meio tranquilo pra dor. Nossa. Só que onde eu morava tinha tipo uns lancezinhos de escada.
eu só conseguia subir engatinhando de tanta dor que eu tinha. Eu não conseguia mais fazer força pra subir. E aí nisso, até minha ex me mandou mensagem quando soube, fez: Henrique, a casa de mãe, né, que é Dona Lourdes, que é a minha ex-sogra, ela tem uma casa de lado, ela fez: casa de mãe tá livre. Por que você não fala com ela pra alugar? Que é onde eu moro hoje. Eu disse: cara, vou, mandei mensagem. Uns amigos foram me ajudar porque eu não conseguia pegar nada. Eu não conseguia pegar uma panela pra fazer a mudança. Vim pra cá e aí, caminhos de Deus. Eu vim pra cá jurando que tinha sido por causa da chikungunya, pra não ficar só, né? Porque eu não conseguia fazer as coisas. Só que tinha uma coisa que eu sempre estranhava. Eu sempre fui o mais gordo de todo mundo. Só que eu sempre fui o cara que sentia mais frio. Eu achava isso muito estranho. Às vezes no trabalho tava todo mundo ok e eu de moletom, de casaco. Aí geralmente cara, o gordo é o que sente o calor, né? O eu que sente calor. E eu preciso descobrir isso. E eu fui atrás de um endócrino. Só tinha consulta, não vou falar o nome do bendito, mas é provavelmente o pior endócrino que eu já me consultei na vida. Eu já tinha passado por ele algumas vezes e ele é muito ruim, muito ruim. Mas, cara, é só pra pedir uns exames, ele não precisa ser o cara, não. E aí ele pediu os exames e, pra minha surpresa, a partir daquele momento, eu acho que ele lembrou do porquê ele tinha se formado e ele foi o melhor médico que eu passei na minha vida. Ele olhou, quando chegou os exames, fez: Henrique, tem uma alteração aqui, eu queria que você fizesse uma ultra, porque tem um nódulo no seu pescoço. E eu, tranquilo. E aí ele falou: pode não ser nada, porque a grande maioria da população tem esses nódulos no pescoço, mas eu queria que você fizesse a ultra. E eu fui fazer a ultra, ele fez: bem, pela ultra tá um pouco estranho. Eu preciso que você faça uma punção. E aí fiz a punção e no dia 6 de setembro de 2019, 3 dias antes de completar aniversário, eu descobri que eu tava com câncer de tireoide. A punção é tipo uma biópsia, né? Você mete uma agulha aqui, aí fez a punção, aí fez a biópsia, e aí deu que eu tava com câncer de tireoide. Porque a vida é uma caixinha de surpresa, né? Eita, Lili. É por isso que, se for ver, dá mais vezes do que Joseph Klimber. Porra, já deu. 3 dias antes de completar Nessa altura, o Joseph Klimber já tinha virado um peso de papel já. O melhor peso de papel. O melhor peso de papel. E aí eu digo: como assim? Eu vou morrer disso? Depois de ter passado por tanta coisa? Porque meu avô paterno morreu de câncer. Então tem essa questão do avô pro neto, se tiver isso, é mais complicado. Mas aí, esse doutor que, como eu falei, ele era péssimo, mas ele lembrou de porque ele exercia medicina, ele me tranquilizou, falou todas as coisas. Obviamente que ninguém quer ter câncer, mas se for pra ter, esse é o menos mal. Aí foi falando e tal. Eu tive a bênção também de depois ser passado pro melhor cirurgião nessa área aqui no Rio Grande do Norte, que também me atendeu tremendamente bem. Nisso era trabalhando e esse câncer, então era muito complicado trabalhar. Você trabalhava com o que na época? Eu trabalhava em call center. Certo. Eu não posso falar de qual... Não, tudo bem, mas é porque hoje você trabalha como editor, né? Você tem a sua empresa, inclusive tá aqui na tela o @, vou deixar o link também na postagem. Da sua empresa de Rosa Edits, que também edita muitos podcasts por aí, galera do Japão, outros programas, no YouTube também, só em áudio e tal. Mas na época você não tinha começado nesse trabalho. Não. Eu peguei esse gancho porque isso vai ser necessário para essa finalização. Lá eu sofria muito assédio moral, muito. Então era com câncer, assédio moral, porque infelizmente eu tive alguns líderes bem complicados e eu sempre tive essa questão da justiça estar... se precisa fazer justiça, meta a cara. A empresa foi que me contratou, não foi o líder. Então, se o líder fazia alguma coisa que fosse prejudicar a empresa, eu falava. Claro. E aí, isso, obviamente, nenhum líder vai
vai gostar disso. Então, alguns líderes assediavam, só que eu entregava 130% da meta, é aquele negócio. Se você entrega isso, você sabe que você tá tranquilo, porque a empresa não vai te jogar fora, só que aí os líderes aproveitavam, quando tava meio que de canto, com poucas pessoas, pra assediar moralmente. Mas isso era de menos, eu tava com câncer, cara, eu achava que ia morrer. Só que aí eu fui e fiz em 6 de janeiro de 2020, eu fiz a minha cirurgia. Graças a Deus foi retirado todo, eu só tenho metade da tireoide, mas toda a parte do câncer foi retirado, o que é muito bom, eu não precisei fazer iodoterapia, essas coisas. Agora era só a recuperação, né? Só que eu não sei se você lembra o que aconteceu em março de 2020. Sei lá que foi, o que será que aconteceu? Não, acabou de completar 6 anos aí. Uhum. Então, eu tava no pós-operatório do câncer, Ixi. com a imunidade lá embaixo, Nossa. chegando essa bendita. Puta que pariu. Grupo de risco 30 vezes. Gordo e sedentário e passando por um tratamento com o sistema imunológico comprometido. E sofrendo assédio moral. Nossa. Esse era uma bomba relógio a ponto de explodir. E chegou um momento que eu explodi. Eu tive burnout, né? Depois de cerca de 4... Eu passei na empresa 8 anos, mas foram... Burnout, síndrome de Burnout. Como diria Jéssica Dalcin. Burnout. Foram cerca de 4, 5 anos sofrendo assédio moral brabo. Até o momento que simplesmente meu corpo apagou. Apagou praticamente que literalmente. Porque eu tava de frente ao computador, conversando com uma líder, e eu acordei com um tantinho latindo. Porque eu tinha apagado, de fato, de frente ao computador, de tão sobrecarregado que eu tava com burnout. Nossa. E aí, nisso, eu fui... tive que ir pra INSS, passar um tempo sem trabalhar, porque eu tava correndo risco, né? Pra quem não sabe, pode-se até chegar a morrer com burnout se não tratado. Ah, com certeza. E aí, eu saí e, pela primeira vez na vida, eu tive acesso à psicóloga. Eu já tinha tentado fazer, só que era uma psicóloga que você notava que ela não estava nem olhando para você. Só que dessa vez chegou uma psicóloga de verdade. E aí é interessante porque eu tinha meus 40 e poucos anos e essa psicóloga devia ter seus 24 anos. Quando ela apareceu na minha frente, eu digo, o que é que essa fedelha vai querer falar aqui pra mim? Que, cara, você não é... Pensando, né? Você não é ninguém. Mas eu tô todo lascado. Eu preciso que alguém converse comigo. E aí, nas 3 primeiras sessões, eu ia jurando que, meu amigo, ia comer com farinha, ia acabar com ela. Até o momento que ela, sabe, atingiu ali só no pum. Eu digo, eita, pera. Essa menina tem muito a me ensinar. Ah, que legal. Essa menina tem muito a me ensinar. Milena Fontes, abraço. E minha vida mudou totalmente. Lembra da depressão? Sim, claro. Eu já não tinha mais ideações suicidas, mas a depressão ainda estava ali. Nesse momento, com a burnout, com esse tratamento, a depressão também foi aquecendo. Foi diminuindo até o ponto que, assim, eu digo que, pra mim, depressão é tal qual o alcoolismo. Você pode ficar ali, mas se você colocar uma gota de álcool, ou se você tiver um gatilho, pode voltar. Sim. A minha, graças a Deus, está tratada, mas eu sempre tenho que tomar cuidado. Perfeito. Só que a chegada dela, de Milena, ela mudou a minha vida, porque eu comecei a entender de fato o que era saúde mental. Aí veio à tona também tudo que eu já tinha passado. Aí começou a vir, desde lá a infância, a única pessoa até esse momento que eu tinha falado sobre o abuso tinha sido minha ex. Pra Milena eu consegui falar, e isso foi quando eu comecei a tratar. Eu voltei pro Henrique de 7, 8 anos, e foi quando eu comecei a me ver como não culpado. Comecei a ver que eu tinha sido uma vítima. O poder da terapia aí, né? Exatamente. Façam terapia. Todo mundo tem que fazer terapia, é muito necessário. E minha vida mudou muito.
eu voltei para a empresa, e aí mais um desses atos, a médica do INSS fez de tudo para que eu voltasse mesmo antes de eu poder, mas é meio que você fica de mãos atadas, até o momento que eu fui demitido da empresa, porque eu não conseguia mais trabalhar, mesmo tendo sido realocado, eu não conseguia trabalhar, e aí eu me vi pela primeira vez na vida, sem minha mãe, sem meu pai, sem trabalho, ele tá aí agora. Na minha cabeça, sim, às vezes eu sou exagerado, mas eu sempre tive essa questão da síndrome de inferioridade. Eu achava que acabou. Pra mim, tinha acabado minha vida ali. Inclusive, eu conversei com minha ex, eu digo, Paty, seguinte, eu tô desempregado, eu provavelmente vou morar na rua daqui a um tempo, eu preciso que você fique com o Constantin, porque eu sei que você vai conseguir mantê-lo. E aí foi quando meus amigos disseram, Henrique, a gente nunca vai deixar acontecer isso com você. Uhum. E aí, pela primeira vez na vida, eu deixei que meus amigos entrassem no meu interior pra falar de fato comigo, como você fazia. Eu não deixava nenhum amigo chegar, por quê? Não, chega até aqui. Porque quando eu me abri, eu sofri um abuso. Por que eu iria me abrir? Sim. Aí eu comecei a deixar meus amigos realmente agirem e eu digo, pera, lembra aquele menino que chegou na igreja e começou a se descobrir? Por que assim, teatro novamente não, porque aqui, infelizmente, aqui Natal, Parnamirim, Rio Grande do Norte, você não consegue sobreviver de artes, infelizmente. Mas deve ter alguma outra coisa. Eu tinha o meu Errado Não Tá podcast. Uhum. Fraquinho e tal, mas ali eu já fazia edição. Ele, cara, por que não trabalhar com edição? Só que, para trabalhar com edição, eu tinha que honrar Dona Rosa. Dona Rosa nunca pisou numa escola, mas ela fez de tudo para ser a melhor no ramo dela. Sim. Eu preciso ser o melhor. Eu não sou ninguém. Como é que eu vou ser o melhor? Faz o seguinte, Henrique. Lista pessoas que você admira e que você quer ser igual a elas. Você nunca vai ser. Você nunca vai ser, nem se preocupe. Você não vai ser, você tem muito menos experiência, você nunca vai ser. Mas mire. Não é porque você não vai tocar o céu que você não vai tentar até o último dia de vida tentar tocar o céu. Tente. Eu digo, beleza. Primeiro nome, LL. Aqui. LL. Luiz Loberto. Leão Lobo. Primeiro Leão Lobo. Muito bem. Gente. Ah, não, esse é outro. Então vamos lá. Léo Lopes, Tuller, Gaveta. E assim fui indo. Fui colocando. Tá aqui. Esse aqui é onde eu quero chegar. Você foi ver os editores que você gostava, né? Que você consumia. Uhum. Quem é referência? Eu quero ir nas referências. Eu quero ser igual a esses caras. Por quê? Porque a Burnout me trouxe uma questão. Eu não consigo mais trabalhar numa empresa. Me dá gatilho. Uhum. Às vezes, se eu estiver numa reunião, eu tenho o gatilho de burnout. Dependendo de como for a reunião. Eu participava de um grupo voluntário e esse grupo voluntário tinha uma equipe. Uhum. No dia que teve reunião com essa equipe, eu não consegui mais ir nesse grupo por isso. E eu disse, cara, então... O burnout deixou você ainda mais antissocial ainda mais antissocial. No ambiente corporativo, né? Uhum. Então, eu não consigo entrar no LinkedIn. Não vai. O ambiente corporativo, quando quer, sabe ser bem tóxico também, né? Por exemplo, nossa amada Cafeína tinha o Cafedim do Papo Delas. Eu consegui escutar 1 minuto de um. Só porque eu lembrava o LinkedIn. Lembrava o LinkedIn. E aí nisso, eu digo, cara, ok, eu já tenho quem eu quero chegar, eu preciso de um nome, preciso honrar minha mãe. Então, o nome vai ser de Rosa. Porque eu quero que... Rosa. É isso aí. Eu quero que tudo que eu faça e que as pessoas cheguem e dizer, cara, ficou muito bom, eu vou poder, dentro de mim, dizer, tá, ficou muito bom, porque eu tenho uma base. E assim, eu fui seguindo. E aí, até uma coisa que a gente conversou ontem também, uma das coisas principais pra mim, eu não tô com a de Rosa pra ganhar dinheiro. Eu tô com a de Rosa pra ajudar pessoas a realizarem seus sonhos. Ah, Henrique, sem dinheiro você não vive. Vivo.
Porque eu não sobrevivo, não é porque eu trabalho, não. É porque Deus dá. Porque no dia que Deus disser, não, você não vai mais conseguir, eu digo que você pode dar murro em ponto de faca, você não vai conseguir. Minha fé, tá? Sim, claro. Quem sim. pensa mas não diferente tem, mas não tem problema a gente querer ganhar um pouquinho de dinheiro também, não. Não, eu quero ganhar dinheiro, mas eu sei que o responsável não sou eu. O que eu tenho vem de Deus. Vai vir, né? Mas você sabe que quando, assim, é legal você ter falado isso também, com relação à escolha do seu nome de trabalho. Isso foi a partir de quando? 2020, 2021? Quando foi que você começou a editar? Foi... Profissionalmente mesmo de Rosa foi 23, mais ou menos. Então, porque o que acontece? Eu conhecia o Henrique Oliveira. Sim. Quem me escreveu o e-mail lá em 2015 foi o Henrique Oliveira. Uhum. Eu não conhecia o Henrique de Rosa. Sim. E aí, eu tava aqui na Radiofobia, trabalhando, e a Lana Távora, trabalhava comigo no atendimento da empresa. Ela que foi a pessoa que eu falei no trailer, você sabe de que eu tô falando, o ouvinte talvez não saiba. Eletrobanjo. Eu falei no trailer que jogou no GPT com relação ao programa e tal, e que acabou sendo a motivação desse programa também que tá aqui hoje. Olha como você e ela tem também uma afinidade aí direta com tudo isso. Porque ela trabalhava comigo e ela falou, Léo, ela durante muito tempo colaborou com o Radiofobia Classics, escrevendo as pautas e tal, muitos programas, né? Saudade do Classics. Vai voltar. Mas não prometo, mas vai voltar. Um dia voltarás. E aí ela falou assim, Léo, eu tenho um projeto de um programa de música assim assado. É o Eletrobanjo e tal, não sei o que tem. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, publica na Radiofobia Network. Toda a estrutura pronta, você faz o programa. Mas tem certeza? Eu falei, já tá tudo pronto, só pegar o feed, jogar, tá tudo pronto aqui. Aí o Eletrobanjo nasceu na Radiofobia. Eu falei, mas quem que vai editar pra você, né? Ela falou assim, não, quem tá editando pra mim é o de Rosa. Eu não sabia quem era. De Rosa, ok. Aí eu peguei e fui seguir no Instagram e tal, de Rosa. E aí, numa dessas, entra lá no curso de podcast, tem o grupo da Radiofobia Network e tal. E uma vez eu fiz uma live. Eu acho que foi do curso, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, nesse processo, eu peguei e falei assim, porra, vamos trocar uma ideia? Todo mundo entrou e tal. Aí você entrou, e aí conversa vai, conversa vem, você falou assim, então, eu sou o de Rosa. Legal. Em 2015, eu escrevi um e-mail pra você. Falei, puta, aí se juntou os dois universos, entendeu? E aí que eu descobri que o de Rosa e o Henrique Oliveira eram a mesma pessoa. Cara, eu comecei o de Rosa, eu preciso, né? Eu preciso fazer assim porque eu preciso honrar a memória de manhã. E aí foi indo nisso, meus amigos dizendo, você não vai ficar só. E eu tinha muito medo porque, cara, eu nunca fui empreendedor, como é que eu vou atrás de cliente sem nunca ter sido ninguém? Mas aí foi indo. Eu fui aos pouquinhos, eu digo, cara, quem sabe eu possa ser bom nisso. Mas aí eu volto a falar. O meu foco não é o dinheiro. É muito bom ganhar dinheiro, é necessário ganhar dinheiro, mas não é o meu foco. Tanto que, de vez em quando, eu faço algumas coisas voluntárias para ONG, para alguma coisa assim que seja fazendo por um bem maior e não pode. Eu digo, não, daqui eu tenho tempo. Vou lá e faço. E não, você tem um projeto também do buchinho cheio, né? Dos animaizinhos, né? O buchinho cheio que é o que me faz acordar 4h30 da manhã pra alimentar gato. É legal falar também pra gente botar link aqui pra quem quiser participar, colaborar, mandar um pixinho lá pra poder ajudar na alimentação dos bichinhos, né? Agradeço demais, inclusive. Como é que é esse projeto aí? Foi você que começou ele também? Sim. Eu sempre tive um sonho. Lembra de Eclésia, que através dela eu adotei Constantin? Uhum. A gente sempre anda junto. Ela é minha irmãzona do coração. O que é que a gente fazia? A gente ia em lugares da cidade para alimentar animais. Uhum. Só que era muito pouco, a gente só ia um dia. E nos outros dias, o que é que faz? Eu não tenho como atingir todos os lugares, mas eu tenho como atingir meu bairro. Minha rua, pelo menos. E aí, eu preciso fazer um mínimo à parte, que é para entender a parte do buchinho cheio. Uhum. Como você bem falou aí, eu sou um pouco antissocial. Um pouquinho, né? E aí eu tenho a bênção, não sei se algum ouvinte vai ouvir, que de vez em quando tem uma mulher aqui falando alto, eu tenho a bênção de morar de esquina. E esquina de cidade de interior
é o lugar mais visitado do que paróquia. Paróquia você vai no domingo. Esquina todo dia. É o dia todo, todos os dias. E aí, quando foi, em 2021, eu vi que uma família abandonou uma cachorrinha aqui perto. Essa cachorrinha abandonada foi abandonada na Páscoa, na sexta de Páscoa. E eu comecei a alimentar. Cara, eu preciso achar algum lugar, alguém pra adotar essa cachorrinha, mas eu não conheço ninguém. Como é que eu vou achar alguém? Tantinho não dá certo, porque Tantinho é territorialista, eu não consigo ter outro animal aqui. Uhum. E alimentando. Quando foi no domingo à noite, ela ficava numa casa, e onde ela ficava, o transformador do poste estourou. No que estourou, ela passou correndo aqui na frente. No que esse transformador estourou, acabou a energia do bairro. Uhum. Se acabou a energia do bairro, o pessoal quer saber o que foi? Pra onde o pessoal vai? Uma chance. Vai pra esquina, óbvio. E se foi na minha rua, qual a esquina que eles vão? A minha. Então estou eu dentro de casa, como a gente diz, com 2 quentes e 3 fervendo, brabo, porque além de estar faltando energia, você não pode fazer nada, tá todo mundo aqui na frente. Aquele furdunço na frente de casa. Isso umas 8h30 da noite. Ou seja, nem dormir eu poderia. E todo mundo conversa. De repente, eu escuto uma senhorinha dizendo... Não sei por quê, porque eu não tava prestando atenção na conversa de ninguém, mas eu escutei essa parte. Eu sou doida pra adotar uma cachorrinha. Eu digo, opa, pera aí. Nossa, que chance. Do nada. Nunca tinha falado com essa senhora. Inclusive, hoje ela fala, você passava aqui na frente... Era com a cara mais fechada do mundo. Eu digo, essa é a minha, não tem o que fazer. Mesmo eu querendo ser simpático, minha cara é essa. Não tem pra onde correr. E aí, nisso, agora eu sou filho do meu pai, lembra? Sim. Aí eu cheguei com a conversa mais mole do mundo. Eu digo, opa, senhora, tudo bem? A senhora falou que iria adotar uma cachorrinha. Ela falou, eu sou doida pra adotar uma cachorrinha. Aí eu contei a história da cachorra. Eu digo, inclusive, ela passou aqui na hora que estourou, saí pra dar uma procurada, só que tá tudo escuro, não tinha como achar, e a coitada provavelmente correu pra muito longe. Eu digo, se a senhora quiser mesmo, amanhã de manhã eu vou atrás dela, provavelmente ela vai vir atrás de mim, porque ela tá vindo comer logo cedinho, e eu levo na sua casa. Fez, eu quero. Ótimo. Coloquei o pé pra fora com o Tantinho pra andar, vem a cachorrinha correndo com tudo. Eu digo, colou. Andei um pouquinho com o Tantinho só pra ele fazer as necessidades que ele faz na rua. Catei, joguei no lixo. Entrei com ela. Mesmo Tantinho odiando. Digo, Tantinho, era 6h30 da manhã. Não vou bater na casa da senhora. Tu vai ficar aí, te vira, ela vai ficar aqui um tempinho. Aí a Tantinho, cachorrinha... faz o Stanislavski aí, dá uma interpretada. E aí eu joguei Tantinho pra cima da cama, deixei ela embaixo. Aí a cachorrinha ainda vai comer a comida de Tantinho, que eu digo, também você não me ajuda. Você não me ajuda. Mas beleza, deu 8 da manhã, peguei essa cachorrinha no colo, chamei lá, essa senhora é a irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth, sabia, descobri na noite anterior, ela falou, tá aqui, vim deixar a mocinha. Por que eu preciso falar isso? Porque essa senhora praticamente me adotou. Hoje eu tenho legal. 2 irmãs postiças, que é Dona Lourdes, minha ex-sogra, e irmã Elizabeth. Me adotaram mesmo. E aí, em 2023, a gente tá em 26? 2024. Sim, 26. Eu sempre tinha essa vontade, eu fazia essa coisa de alimentar os animais. Em 2024, a gente tá conversando e vem um cachorrinho cambaleando de fome. Eu digo, cara, como assim? E eu digo, irmã Elizabeth, corre pra pegar, ela tava mais perto da casa dela, pra pegar a ração de Nina, que é a cachorrinha que a gente resgatou e adotou, pra dar comida a ele. No que ele comeu, ele saiu saltitante. Cara, isso era, de fato, era fome. Falei, irmã Elizabeth, eu tenho um sonho. E aí expliquei pra ela. No outro dia, o esposo dela, que é irmão Gilberto, ele é marceneiro. Ele construiu toda a parte de fazer o comedouro, o bebedouro, de colocar uma telha de zinco, que é para chuva e o sol não pegarem na ração e na água. Colocamos o bebedouro e o comedouro para os cachorros. E como é que a gente coloca comida nesse lugar? Porque a gente não tinha dinheiro para fazer isso. Uhum. Para mim eu não peço não. Para os bichinhos, na hora.
Mandei mensagem para praticamente todo mundo que eu conheço, ó. Consegue R$1, consegue R$2, expliquei. A partir daí a gente começou a alimentar, vinham 3 cachorrinhos, 2 cachorrinhos no dia, só que assim foi indo, até que, de repente, os cachorros que antes comiam lixo, pararam a não procurar mais lixo. Eles sabiam onde comer. Inclusive, cachorros de outras ruas vêm pra cá comer agora. E aí, aqui tem uma questão que eu moro num bairro periférico. Uhum. As pessoas meio que desovam animais aqui. Uhum. Tanto gato quanto cachorro. E aí começou a ter cachorro, a ter gato também. E os gatos iam comer a ração. Gato comer ração de cachorro não é bom. Cada um come sua ração apropriada. Galera, a gente tá tendo gato agora. Preciso de ajuda. Antes era só cachorro, agora é cachorro e gato. Vamos, a gente vai nessa também. E aí eu comecei a mandar pra mais gente. Nisso, uma das gatinhas, ela comia muita ração de cachorro, muito. Teve um dia que ela passou 15 minutos comendo ração de cachorro no comedouro. Nossa. Tanto que eu apelidei ela de saco sem fundo. Eu digo, mano, saco sem fundo não sai mais dali. Certa noite, saco sem fundo, muito esperta, entrou na garagem de irmã Elizabeth. A partir desse dia, ela não saiu mais de lá. Hoje a gente chama ela de Lady, tem seu lugarzinho. Ela e Nina foram adotadas por irmã Elizabeth. Ah, que legal. Hoje a gente atende cerca de 10 cachorros por dia. E gatos são... Nossa. Gatos eu acho que a gente tá entre 12 e 15. Caramba. Os cachorros, eles têm o comedouro e o bebedouro próprio. Gato não dá certo. Sim. Então eu levanto 4h30 da manhã, coloco ração para cada um ali separado. Eu sei os que comem juntos, os que comem separados. A água não é necessária porque eles vão lá no bebedouro dos cachorros e eles bebem lá. É a coisa mais linda, porque eles fazem uma filinha para beber água. Então hoje, a gente, todos os meses, são cerca de 30 quilos de ração para cachorro e 30 quilos de ração para gato que a gente tem, sem eu ter R$1 para fazer isso. Sim. A única coisa que é cara de pau de chegar, galera, buchincheio@gmail.com. Esse buchinho com X, B-U-X-I-M, na cara de pau. buchincheio@gmail.com. É meu Pix. Quem quiser enviar, quem quiser seguir o Buchinho Cheio RN também no Instagram, a gente coloca lá sempre que tem as fotos, os vídeos. Quando a gente compra, a gente mostra lá também o que foi comprado, tudo com maior transparência. Não entra R$1 pra gente. A única coisa que a gente faz é cuidar dos animaizinhos. E olha que eu moro num lugar onde pessoas não gostam tanto de animais assim. Já sofri represálias. Só que tem o seguinte, eu sempre digo, meus amigos querem tirar meu couro por causa disso. Cara, eu sou uma pessoa que vive, que é muito feliz. Se eu morrer fazendo bem pelos animais, eu vou morrer feliz por demais. Eu já fiz a minha parte. Se Deus me der mais uns 40, 50 anos, eu continuarei feliz. Se não, eu vou ser feliz junto dele. Mas a minha parte com os animaizinhos eu vou fazer, independente das pessoas gostarem ou não. Porque os animais estão com fome. Se eles estão vindo pedir comida, eles estão precisando. Se alguém não gostar, conversa com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Conversa com o Papa ou com quem quer que seja. A gente está alimentando os animaizinhos. E esse é provavelmente a maior realização da minha vida, que era algo que eu sempre quis. Porque, como eu falei, depois que Tantin chegou na minha vida mudou. Eu sou uma nova pessoa. Quem sabe esse ano a gente consegue colocar um bebedouro e comedouro lá em Natal também. E quem quiser colocar perto de você, é muito importante ter principalmente água. Aqui é Nordeste, o Nordeste é muito quente, então é muito necessário sempre ter água para os animaizinhos, porque assim, é muito duro, mas comida, entre aspas, eles até no lixo conseguem. Água eles não conseguem de forma alguma. Então, se você puder, coloque ração, coloque água. Quem quiser, anda com uma garrafinha com água e mesmo uma garrafinha com ração, porque você chega, tem um animalzinho, você coloca ali para eles. Os animais não conseguem dizer que estão com fome.
mas se a gente chamar, a gente ganha a confiança deles e a gente pode cuidar deles. Obrigado por essa oportunidade, Léo. Imagina, tá aqui ó, o bannerzinho rodando aqui em cima, Buchinho Cheio RN, é isso, né? @gmail.com. Esse mesmo. Eu amo tá aí, muito. Quem estiver vendo animais, aqui. E tem também lá o seu perfil no Instagram, né? Buchinho então, quem Cheio quiser RN. Também, Buchinho Cheio RN no Instagram, a contribuir é sempre bom. Muito bom. Excelente. Cara, que história de vida. E aí você tá editando agora podcasts, edita pra galera do Japão, edita em vídeo. Estamos namorando pra quem sabe fazermos um projeto juntos aí. Vai que rola. Essa honra. Cara, não, a honra vai ser toda minha. Se rolar, vai ser muito legal. Um outro projeto paralelo aí, que esse daqui não tem edição, vai ser assim, né? Vai ser só uma musiquinha e tal, que eu coloco depois. A gente grava aqui pela ferramenta aqui do StreamYard, mas tem um canal um pouquinho mais rebuscado aí que tá pra nascer. Tá pra ressuscitar, na verdade. Ele tá meio. Já morreu, mas passa bem. Mas agora, quem sabe a gente não consegue fechar aí um trabalho pra gente poder ter mais uma edição. E aí, já pensou? Eu já falei ontem pra você que, meu amigo, aqui é estilo Dona Rosa. Né, então, mas é que tá. Rosa. Mas é que tá. Eu respeito a Dona Rosa, respeito o seu espírito de temos que fazer e tal, mas tem o meu lado também do cara que ensina os profissionais de podcast, de áudio, de vídeo também, que a gente tem que cobrar justo pelo nosso trabalho, precisa sim ser remunerado de acordo com aquilo que a gente faz. Então, se colar em mim, um din-din vai rolar, com certeza. Mas é isso, a gente come com farinha e depois come lasanha. É isso aí. Na hora a gente não consegue comer ovo com farinha, a gente vai no ovo com farinha feliz. Se depois for pra lasanha, se for pra uma lasanha de carne de sol com molho branco, nossa. Cara, que delícia. Mas que história de Rosa. Puta, vou chamar de Henrique, porque é meu amigo Henrique. Né? Não gosto de chamar as pessoas por mais que o de Rosa seja carinhoso pela sua mãe, mas meu amigo Henrique, obrigado por ter trazido aqui essa história. E eu fico muito feliz de ver você assim, né? Sempre que eu vejo você assim, claro que a gente tem dias bons e dias ruins, todo mundo tem, né? Tem dia que a gente... O mundo hoje, foi o que eu falei também no nosso trailer, tá tudo muito negativo em volta da gente, né? Então, a gente tá sempre sendo irradiado de coisas que fazem a gente se sentir mal, né, de agressão, de violência. Infelizmente, esse meio da internet também é um meio onde as pessoas são muito reativas, são muito agressivas, e esse projeto nasce com essa ideia de trazer um pouco mais de positividade, um pouco mais de inspiração. Cara, e a sua história é uma história que deixa Joseph Klimber no chinelo. Eu acho que quando os melhores do mundo criaram aquela ideia do Joseph Klimber, jamais eles imaginaram que pudesse... Se tivessem criado hoje, chamaria esse cara de Henrique de Rosa, porque meu pai, que história, cara. E eu fico muito feliz de ver você sempre, né, na média dos dias bons e ruins que todos nós temos, tá aí sempre sorridente, tá fazendo esse trabalho legal com os bichinhos e editando de uma maneira, sabe, primorosa. Sua edição é muito legal. Pelo menos dos que eu acompanho lá, o Dropzilla do Henning, por exemplo, que é um programa extremamente engraçado e meio caótico também e tal, né? Meio caótico? Meio caótico. Então, quem quiser também, ó, aproveita que primeiro, mais uma vez, obrigado por compartilhar a sua história. Quero que você fale o que você quiser agora nesse final de programa e não deixe de passar também os seus links para quem quiser contratar os seus serviços, acompanhar você também lá no Instagram. A gente passou aqui o buchinho cheio, eu passo aqui o bannerzinho aqui mais uma vez, mas faz aí o seu jabá e dá aquela concluída, porque eu tô muito feliz desse nosso primeiro episódio. Eu tô muito feliz. Você falou essa questão na média, né? Aí eu trago mais uma vez a Eclésia, minha grande irmã, que uma vez ela chegou para mim e fez: Henrique,
Tá ruim? Vai passar. Tá bem? Vai passar também. Vai passar também, é isso aí. É isso. É a vida. Eu brinco que um dia a gente tá lá em cima da montanha-russa, outro dia tá lá embaixo, outro dia tá se segurando porque caiu do carrinho, e assim a gente vai seguindo. A vida é maravilhosa, mesmo com todos os seus percalços, com Sim. tanta coisa, a gente conhece gente tão maravilhosa. Tô eu aqui falando com você, que eu nunca imaginei. Falei antes, ainda tô me tremendo desde o início, só que eu tenho a cara de pau do meu pai, né? Então, eu tenho isso, normalmente não dá pra notar, mas eu tô aqui diante de alguém que mudou minha vida, que salvou minha vida, que foi um dos responsáveis, foi um canal, né, pra eu estar aqui hoje, que segurou minha mão falando no meu ouvido, o seu Radiofobia Lhes, e aqui a gente foi seguindo. Hoje eu tô aqui com o meu de Rosa Edits. Quem quiser, eu sempre coloco, pelo menos nos stories, eu tô colocando os trabalhos que eu faço durante a semana. Graças a Deus, tem bastante trabalho, mais diversificado possível. Podcast em vídeo, em áudio, vídeo para YouTube, vídeo para rede social. Graças a Deus é tanta diversidade que coisa que eu nem imagino. Essa semana saiu um reel meu que eu fiz da Copa HB20, que é de corrida. Eu nunca imaginei na vida fazer um reel para isso. E eu ainda dei a sorte de, na primeira vez que eu fui fazer, o primeiro final de semana, o cara venceu com uma ultrapassagem belíssima na chegada. Então, cara, até isso, graças a Deus, eu sou abençoado. E eu tô aqui, quem quiser e precisar de Rosa Edits, né? Quem sabe eu estarei podendo trabalhar para essa sumidade aqui, essa beleza, trazendo de volta alguns trabalhos seus que estão parados. Não. Trabalhar para mim, não. Trabalhar comigo. Com você. Não é pra juntos. Parceria. Quem sabe eu terei essa honra de trabalhar contigo. Vai rolar. Vamos fazer rolar, sim, com certeza. E através disso, nossa, conheci tanta gente boa. Ainda tenho o sonho de gravar um Peladinha. Quem sabe um dia vou lá gravar. Principalmente que eu sou Flamengo e Vidani é Vasco. Eu quero ver se pega pra capar. Facinho demais. Ele vai ouvir esse trecho aqui. Amanhã você já tá recebendo convite aí, com certeza. É mais uma das coisas, porque quer queira, quer não, depois do Radiofobia foi ele que veio também pra segurar na minha mão, pra falar, mesmo às vezes que ele falava que o Vasco era bom, isso me dava raiva, mas de certa forma isso ajudava, e naquela época o Flamengo tava uma beleza. Acontece. Até falar de futebol não, senão eu choro com os timezinhos daí. Mas eu tô aqui muito, muito feliz. Obrigado pela oportunidade também de falar do Buchinho, que é uma realização hoje, ver esses bichinhos que, nossa, hoje em dia poder chegar e saber que dá 4h30 da manhã, se eu não abrir o portão, eu escuto miado em diversos tons, de si bemol a ré maior aqui, com um monte de gato chamando, porque que eu ainda não tô lá colocando comida para eles. E saber que depois disso, e aí eu fico muito, muito feliz, várias pessoas estão colocando comida na frente das suas casas. Eu já vi em algumas, coisa que as pessoas não faziam, e hoje em dia as pessoas estão colocando água, comida. Isso é maravilhoso. Legal. Poder estar aqui trabalhando, ter você como um alvo, sim, tenho, sempre terei, como falei. Nunca chegarei nem perto, fico muito feliz disso também. Imagina. Porque é saber que sempre vai estar lá. Vai sempre olhando para o alvo e seguindo. E agradecer a Dona Rosa, a maravilhosa, a minha maninha, que me ensinou a ser um homem, me ensinou a ser um homem de verdade. Eu sou homem com H, já diria nem Mato Grosso, até porque Henrique é com H também. E eu posso, a cada dia, honrar essa mulher maravilhosa, que muitos não conheceram, mas que através de mim podem saber que era uma mulher que faria tudo por você, independente de ter acabado de lhe conhecer, e é isso que eu quero fazer na minha vida, independente de ser na minha profissão ou na minha vida mesmo, de poder chegar para as pessoas e às vezes oferecer meu colo, às vezes oferecer uma palavra, às vezes ser só mais um cara que diz, tô aqui com você pro que precisar. E aí eu posso dizer para cada um dos nossos amigos que estão ouvindo, dos maravilhosos que virão falar aqui, dos que estarão ouvindo, você é muito importante. Você é especial
você acordou mais um dia, porque tem algo para que você possa fazer nessa vida. E por mais que você tenha passado coisas difíceis, a gente passou, mas passou, né? Exato. A gente está aqui, a gente continua, como diria o grande Almir Sater, tocando em frente. A gente continua seguindo em frente porque a vida é massa, ainda tem muita coisa pra gente fazer por aí. E se hoje for o último dia, faça valer o último dia. Só que, como falou o grande Renato Russo, a gente não tem como saber, né? Então que a gente possa viver cada dia como se não houvesse o amanhã e cada dia a gente faça valer a pena. Um grande cheiro para cada um. Obrigado demais mesmo. Que delícia de programa. Que estou muito feliz, realizado de ter conseguido fazer que o primeiro episódio fosse com você. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse episódio, de ouvir tanto quanto a gente curtiu aqui a gravação. Obrigado do fundo do coração. E você aí que nos acompanhou, obrigado demais, seja em áudio, seja em vídeo. Você siga aí aonde você quiser. A gente está em áudio em todos os agregadores de podcast, em vídeo no YouTube e no Spotify. E se você quiser, aonde quer que você esteja consumindo o Tecnobori, você pode deixar um comentário, pode deixar o comentário no Spotify, no YouTube, pode deixar também um comentário nos agregadores que permitem, e se você quiser, você pode mandar um e-mail pra gente, tecnoboripodcast@gmail.com, dando sua sugestão de convidado. Quem você gostaria que a gente trouxesse aqui? Se você acompanha também o meu trabalho ao longo desses anos, se você gostaria de compartilhar a sua história aqui, se você quer trazer também o seu exemplo de superação para a gente trazer positividade e inspiração para as pessoas através da sua história, manda um e-mail também para mim, tecnoboripodcast@gmail.com. Quem sabe o próximo a bater esse papo comigo aqui não vai ser você. Tecnobori Podcast está no ar pela Radiofobia Podcast Network e também nos seus canais. Aqui você encontra ele no YouTube, também tem a nossa conta lá no Instagram. E você, se quiser, lá tem o link para todos os lugares onde você pode consumir esse programa, tecnobori.com.br. Obrigado pelo seu play, pelo seu download, pela sua audiência e, acima de tudo, pelo carinho que você está aqui, se interessou pelo nosso conteúdo. Espero do fundo do coração que essa história do De Rosa sirva de inspiração para que você amanhã seja um pouquinho melhor do que você está sendo hoje. Evolução a cada dia um pouquinho mais para a gente poder ser feliz. Obrigado demais e até o próximo episódio. Valeu! Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.